Bom dia, sexto ano. Estou aqui para mais uma aula. Junto continuaremos explorando o nosso livro com a atividade língua escrita e língua falada. Nós continuaremos agora com a atividade da página 95. Depois de ter visto a tirinha de Blue e os gatos, nós vimos também o texto de Anda e Para, sobre o trânsito em São Paulo, e agora eu vou fazer a leitura de uma transcrição, vocês vão observar, e depois nós juntos estaremos explorando a atividade. É a transcrição de um trecho de uma reportagem, na questão 3, da TV, da questão 3 é o trecho de uma reportagem da TV Cultura do Pará sobre a participação da equipe paraense no 9º Campeonato Brasileiro de Kung Fu e número 10, Hong Kong International Wushu Competition 2015, Competition 2015. Em inglês, não sei bem a pronúncia. O texto diz assim: um repórter que está em off quer dizer que ele não está aparecendo na TV, né? Ele está em off, mas uma paixão que saiu das telinhas para a vida real. Cada vez mais o Kung Fu vai ganhando espaço aqui no estado. Em 2012, surgiu a primeira Liga Paraense da modalidade. Mas você sabe o que é essa arte marcial chinesa? Quem explica é o professor Pablo, ouvindo o professor Pablo. O principal objetivo do Kung Fu é o autocontrole e o autoconhecimento. Se você se conhece, se você sabe para onde movimentar e como movimentar o seu corpo, você tem completo controle sobre o oponente, sobre o inimigo. É uma arte marcial que enfatiza a defesa pessoal. Mas o principal objetivo é se autoconhecer. O repórter em off. Os movimentos do Kung Fu chamam a atenção, assim como a possibilidade de servir como técnica de defesa pessoal. Mas praticar essa arte marcial milenar requer muita atenção, esforço e muita dedicação. Pablo Silva. O Kung Fu está dividido em duas vertentes, né? O tradicional e o moderno. O moderno é o que está sendo mais divulgado na mídia. Tem muitos saltos, lutas, com muitas acrobacias, né? E isso chama muita atenção dos jovens, né? Veem que podem executar esses movimentos mais acrobáticos e acabam vindo para a academia buscando isso. Então, esse é o trecho. A expressão, aí nós vamos ver, esse é tudo da questão número 3, essa leitura do texto, para que a partir desse texto a gente possa explorar as perguntas, onde vem mostrar a expressão em off significa apenas a voz do repórter está sendo ouvida, enquanto outras imagens estão sendo mostradas, em que ela não aparece. Ela não aparece. Observe a imagem a seguir. Por que o editor da reportagem teria optado por mostrar uma imagem como esta e não a do repórter? Porque essa imagem contribui para que o telespectador, aquele que está assistindo a TV, saiba como é o Kung Fu, um esporte que pode ser desconhecido por muitos e pode ser também já admirado por muitos aqui no Brasil. Essa foto é do professor Pablo Silva, esse que está falando no texto. Então, as duas falas do professor na entrevista, isto é, no professor entrevistado, tem marcas de oralidade. Então, como vocês perceberam, há marcas de hesitação,
como além do uso de tá, que é uma forma reduzida de estar, é uma fala informal, e né, como questionamento, ou seja, ele poderia ter dito não é, ele diz apenas né, que é também informal, são marcadores de conversa, isso porque a pessoa não, quando está numa interação face a face, com troca de turno da fala, alguém fala, você tem que responder, você já tem que ter convicção daquilo que você vai falar, fazer um planejamento mais acelerado daquilo que você quer falar e pode resultar em um monitoramento imperfeito da língua. Por isso, mas a gente não pode fazer crítica nem poder estar apontando, esses desvios acontecem, principalmente quando se fala ao vivo, né? Nós não podemos censurar por nenhum falante, porque, em razão da variedade linguística que emprega, mas é interessante que nós possamos nos apropriar da forma da língua, não de informal, mas sim formal, para que o texto seja coerente. E os marcadores de conversa esses são utilizados mais com frequência nos diálogos orais, como forma de pedir apoio e atenção do interlocutor para aquilo que nós estamos dizendo. Tem os questionamentos, as perguntas né, e aí tem o porque há hesitação no que você vai falar. Então, nas falas da apresentadora do jornal, não é possível identificar marcas típicas de oralidade, como acontece do entrevistado. Como é que a gente pode pensar essa diferença? Provavelmente, a jornalista que está falando com ele preparou seu texto com antecedência e está lendo. Isso quer dizer que houve um tempo para o planejamento desse texto e pode ter havido mais de uma tentativa, fez, falhou, refez, entendeu? E aí, eles gravam até que a fala fique satisfatória. Então, é preciso que a pessoa entenda que falar ao vivo não é a mesma coisa de falar quando já está, você tem a possibilidade de estar regravando. Acontece comigo muitas vezes, quando falo uma palavra no singular e outra no plural, não dá para voltar atrás, porque sem concordância, mas infelizmente eu não posso voltar atrás, até conserto à frente, mas não dá para apagar o que eu já falei. Então, isso porque eu estou gravando também. O uso da expressão aqui no Estado, se fosse eu, essa fala fosse minha, eu estava falando do Estado da Bahia. E nós vimos aí que ele usa o uso da expressão aqui no Estado presente no texto, dificulta pergunta se está dificultando a identificação do lugar do que se refere à reportagem. Não dá para, porque ele está falando, dizendo que o campeonato é no Pará, e que o telejornal é transmitido no Pará, e por isso os telespectadores entendem o uso de aqui. Além do mais, a jornalista faz referência à Liga Paraense, explicitando o lugar, dizendo de onde é que está acontecendo o campeonato de Kung Fu. Então, precisamos... o aparelho que eles usam para ler as transcrições, para ler os diálogos orais, eles se chama teleprompter. E o que é isso?
é um aparelho que reproduz um texto escrito em tela. Esse jornalista lê esse texto, em vez de falar espontaneamente. Por isso, poucas marcas de oralidade em seu discurso, algum desvio eventual, mas geralmente eles estão lendo como se fosse esse teleprompter, é um aparelhinho que parece uma TV, e eles vão lendo e vai passando, e eles vão lendo, para que não haja tantos marcadores de conversas ou marcadores conversacionais. Lembrando que para os marcadores são usados termos como né, como questionamento, né, tá, sempre perguntando, certo? Sabe? Esses são marcadores conversacionais e nós utilizamos com frequência em diálogos orais como forma de pedir apoio e a atenção do interlocutor, ou seja, da pessoa com quem nós estamos falando, para que aquilo que estamos chamando a atenção para aquilo que nós estamos dizendo. Como eu disse para vocês na aula passada, as aulas se tornaram mais curtas, né? E um marcador de texto. As aulas se tornaram mais curtas e nós estaremos respondendo a questão 3, com letra A, B, C e D. São 4 letras, no caso, teremos 4 respostas. A primeira, nós percebemos aí que vem falando da expressão em off, e que a imagem contribui para... o repórter continua falando, mas sua imagem não aparece, e é apresentada a imagem daquilo do que está falando. No caso, a imagem contribui para mostrar o Kung Fu, um esporte que pode ser muito desconhecido de muitos. E a letra B, tem as 2 falas do entrevistado na reportagem, com as marcas de oralidade, e você vai dizer as marcas de hesitação, como além do tá, forma reduzida de está, e né, como forma reduzida de não é, e que são marcadores de conversa. E na letra C, nós temos, sabemos que provavelmente a jornalista, que no caso aí é uma jornalista, provavelmente a jornalista preparou seu texto com antecedência e o está lendo, houve um tempo para planejá-lo, e pode ter havido mais de uma tentativa de gravação até que ficasse satisfatória. E na letra D, tem um questionamento da identificação do lugar, não há dificuldade de saber de onde se está falando, não há dificuldade, porque o telejornal é transmitido do Pará, e por isso o telespectador entende o uso de aqui, quer dizer, aqui no Pará. E por isso, além do mais, o jornalista faz referência à Liga Paraense, explicando o lugar onde está ocorrendo o campeonato. Então, vocês aproveitem e respondam a questão 3, que começa na página 95, na letra A, e tem que ouvir o texto que foi lido para que vocês possam entender a questão da oralidade, né? E também da transcrição dentro da oralidade, né? Vocês façam vocês façam essa atividade no mesmo dia, hoje envie, para que ela tenha uma pontuação melhor. Tem alunos que deixaram há muito tempo de enviar as atividades, e vocês podem estar enviando. Agora, quando fechar a segunda unidade, não recebo mais atividade atrasada, porque toma muito tempo, é fora do meu horário de aula. Durante o horário de aula, eu vou poder estar atendendo vocês, mas depois eu não vou ficar o dia inteiro no computador, no celular. Eu já falei
em outras aulas que eu estou com problemas pessoais, minha mãe está doente e eu preciso estar lá com ela. Então, se vocês têm que, eu tenho que estar com vocês durante o período de aula, aí eu vou estar. É só alguma dificuldade, entre em contato no privado e eu vou estar atendendo, vou estar redirecionando e respondendo questionamentos. Tenham um bom dia e até a próxima aula.